Os ouvintes mais atentos perceberão como grande é a herança do reino de Satã. Muitos dos rituais do satanismo moderno, especialmente os rituais básicos de LaVey, guardam algo de muito parecido com o paganismo e outras antigas tradições mágicas ocidentais e orientais. Contudo, o que existe é mais uma releitura do que uma simples cópia do que já foi feito. A prática mágica, ao longo dos séculos, viveu diversas fases. Muito tempo se passou enquanto o homem acreditava que sua magia vinha de deuses externos, espíritos ancestrais ou palavras de poder. Este tempo passou. Hoje, o consenso entre os satanistas é que a magia existe dentro de cada um de nós. Nos primórdios da nova magia satânica, a igreja de Satã estava no prelo e LaVey tinha acabado de raspar sua careca. Organizações ditas tradicionais e obscuras, como algumas de hoje em dia, ainda não tinham dado as caras e a cena ocultista sofria por excesso de forma e falta de eficiência. O grande papel de LaVey, e nesse sentido ele é até mais importante do que Crowley na popularização da arte mágica, foi condensar na Bíblia satânica somente a parte da magia que realmente tinha alguma utilidade. LaVey não se preocupava com iniciações, metáforas esotéricas, hierarquias teogônicas ou em descrever uma visão mística da realidade. Ele se preocupava com resultados. Os grimórios dos séculos passados estavam repletos de obscurantismo desnecessário, barroquismos simbólicos, descrições teológicas inúteis e observações metafísicas triviais. A magia satânica coloca um basta nesse tipo de especulação e oferece ao satanista nada menos do que a essência da prática mágica. Citando LaVey, este livro foi escrito porque, com muitas poucas exceções, cada tratado e documento, todo secreto grimório, todas as grandes palavras em cada tópico de magia nada mais são do que fraudes santificadas, culpa flutuando a esmo e esotérica linguagem inarticulada pelos crônicos de conhecimento mágico, incapazes ou sem vontade de apresentar uma visão objetiva do subjetivo. Escritura após escritura, no esforço de apresentar os princípios da magia branca e negra, tiveram sucesso em obscurecer o conjunto em questão tão prejudicialmente que o estudante de magia dá asas à estupidez, empurrando uma prancheta sobre uma tábua de Ouija, ficando em pé dentro de um pentagrama esperando um demônio se apresentar a ele, facilmente lançando o I Ching de modo pomposo como muitos antigos pretensiosos, escondendo cartolina para prever o futuro que perdeu qualquer significado, comparecendo em seminários para achatar o seu ego, enquanto faz o mesmo com a sua carteira, e em geral fazendo o papel de tolo para si aos olhos daqueles que realmente conhecem. Aqui você encontrará a verdade e a fantasia. Cada um é necessário para outro existir. Mas cada um pode ser reconhecido pelo que é. Aqui é conceito satânico de um verdadeiro ponto de vista satânico. A magia satânica é a magia materialista, e de fato, muito do que acontece nas cerimônias e após elas pode ser explicado pelo atual conhecimento científico. Nos rituais satânicos é sempre seguido um preceito de que não há nada de sobrenatural. O que existem são fenômenos e tipos de energia que formam os fundamentos da autêntica magia satânica. A verdadeira magia satânica é baseada em fenômenos naturais, alguns já amplamente explicados pela ciência moderna, outros em fase de pesquisa e estudo e outros que ainda não foram satisfatoriamente explicados. Muitos de seus efeitos podem ser explicados em termos de hipnose, neurolinguística, teatroterapia, autossugestão, feromônios, expressão não verbal, etc. Contudo, outros efeitos permanecem em desconhecimento da ciência moderna, e nem por isso são menos efetivos. Assim LaVey pegou tudo que havia sido escrito sobre magia até então, usou o que era útil, eliminou o que era inútil e modificou o que deveria ser modificado. Qualquer Gregório escrito antes de 1966 é para o satanista no mínimo uma curiosidade histórica e no máximo um tratado de referência a ser criticamente analisado. Para o satanista o termo útil e inútil tem mais valor do que os termos verdade e mentira. Este senso crítico protege de ser contagiado pelos ensinamentos desta ou daquela tradição mágica em sua busca por resultados. Com poucas exceções, todos os movimentos e tradições anteriores, sejam elas mágicas, filosóficas, religiosas ou políticas, primavam por defender uma verdade absoluta. Das pregações evangélicas às aulas de estudos sociais,
Dos encontros do Partido Socialista às recentes edições das revistas científicas, todos estão muito preocupados em defender suas próprias opiniões e no processo acabaram destruindo uns aos outros. Muitas das práticas exigidas nas antigas tradições não são nada além de maneiras para manter seus adeptos unidos e sob controle. Contudo, a magia satânica não cai na armadilha nihilista de achar que nada é verdadeiro. Para nós, o mundo físico é verdadeiro. Os resultados da magia são palpáveis e tanto nossos corpos de carne como nossos bens materiais são verdadeiros. Poderíamos nos alongar em infinitas discussões metafísicas sobre a realidade ou não de uma bola de boliche. Mas tanto o satanista quanto qualquer outro entende perfeitamente esta realidade se a bola em questão é arremessada em sua cabeça. Quando aboliu-se a verdade absoluta, o que sobrou ao homem? O ceticismo, o niilismo. De forma alguma. Restou à humanidade aquilo que ela sempre teve, que parece ter preferido não enxergar, e que forma a base que sustenta a credibilidade do ritual satânico, a sua própria experiência pessoal. Para ilustrar este ponto, digamos que estamos sonhando e que sonhamos que estamos sendo perseguidos por um tubarão. Sentimos a água, o frio, vemos o tubarão e ouvimos nossos próprios gritos e sentimos o terrível medo de sermos pegos. Mas então acordamos e tudo não passou de uma ilusão. Eu lhe pergunto, que diferença isso faz? O medo, o frio e o tubarão foram reais para você durante o sonho e isso não diminuiu em nada a sua experiência. Da mesma forma, você não deixará de fugir de um tubarão aqui no nosso mundo simplesmente porque você pode ainda estar dentro de um outro sonho. O sonho é real, na medida em que está sendo sonhado. Esta afirmação é importante e cabe tanto quando estamos dormindo quanto quando estamos acordados. Portanto, para o satanista, tudo aquilo que é experimentado é real, mesmo que somente enquanto é experimentado. Talvez a realidade só exista na mente das pessoas, mas o satanismo, como filosofia individualista, entende que esta é a única realidade da qual vale a pena discutir. Filosofar sobre a inexistência do mundo, do céu e da vida e dos sexos dos anjos não diminui em nada a fome na hora do almoço nem o sono na hora de dormir. O mundo pode até não existir, e a realidade pode ser circunstancial, mas seria estúpido ignorar algumas coisas. Todo magista, não importa o quão desprendido da realidade se considere, sente dor, fome, calor e tesão. A magia satânica é assim uma realidade para o satanista, na medida em que for eficaz, e transformar a realidade de acordo com a sua vontade. Para que seja eficaz, contudo, o satanista deve em primeiro lugar definir com clareza aquilo que deseja, e em segundo lugar trabalhar direta e indiretamente para o seu próprio sucesso. Não adianta aplicar a magia satânica para conseguir algo que você acha que não merece, não tem a mínima chance ou para algo que tenha somente uma chance mínima de se realizar. A máxima satânica responsabilidade para os responsáveis também se reflete na esfera mágica. LaVey mostrou que tudo é permitido para aquele que ousa, mas algumas ações levam o seu autor ao seu próprio fim e fracasso, simplesmente por serem estúpidas ou inúteis. Esta é uma forte crítica que o sistema satânico de magia faz em relação a alguns praticantes contemporâneos. O que vemos por aí é que numa ânsia para serem esotericamente cultos ou caoticamente divertidos, muitos magos modernos se dedicam a todos os tipos de rituais, incluindo o extremo de passar por horas de suplícios físicos e o trivialismo de tentar invocar os Muppets em um círculo do templo. Em certos momentos parece que para eles ser diferente é mais importante do que ser eficiente e parecer um mago é mais importante do que ter resultados satisfatórios. A magia satânica entende que é preciso que a magia tenha um profundo impacto emocional no satanista. Se esse axioma não for respeitado, nenhum sucesso pode ser esperado. Seria divertido saber o nome de todos os anjos cabalísticos e seus equivalentes astrológicos ou usar as tartarugas ninjas em um ritual de destruição, mas certamente não seria muito útil ou eficaz. A magia satânica busca trazer à tona as verdadeiras técnicas, livre de qualquer conceito inútil, em contraparte a todos os tratados e livros sobre magia que sempre foram cobertos de ocultismos, histórias inúteis, religião, dogmas e preceitos de moralidade. Para LaVey, satanistas praticam rituais satânicos por principalmente 3 razões. Primeiro, são uma forma eficaz de alquimia interna, ou seja,
são um método no qual é possível expandir e explorar as capacidades de nossa mente e corpo. Segundo, são uma boa maneira de lidar com as emoções e sentimentos internos que usualmente são reprimidos ou ignorados, evitando assim que explodam em forma de compulsão. A Igreja Católica, ao adaptar a cultura paga para sua própria mitologia, nos mostrou que todo Deus ignorado converte-se em um demônio. Desta forma, na magia satânica nos podemos conviver com esses nossos diabos internos e transformá-los novamente em deuses. Terceiro, os rituais são procedimentos que permitem que em certo grau nossa vontade interfira na realidade. Mudanças na visão do mundo causam mudanças no mundo que é visto. A realização ocorre no microcosmo da psique do magista e reflete-se no seu comportamento e relação como macrocosmo, ou o mundo exterior. A definição aqui usada para magia é, para o espanto de muitos, muito menos metafísica do que poderia ser em outros contextos. Sem mais floreios, magia na definição satânica, magia é a arte de mudar a realidade para proveito próprio. Isso quer dizer que o satanista usa do que chamamos de magia para atingir satisfação mental, sentimental e material. Em sua raiz, a magia satânica tem como objetivo melhorar a vida de quem a pratica. O termo é, não discordo, bastante genérico. Segundo ele, um lápis pode ser uma ferramenta mágica se sua vontade for escrever. Uma arma de fogo pode ser uma arma mágica se sua vontade for se dedicar à caça, eliminando os conceitos inúteis. O primeiro grande mito a ser quebrado foi o da magia branca versus magia negra. Não existe a diferença entre magia branca e negra pelo simples fato de magia é sempre uma só, independente do modo como você a usa. O proceder mágico é indiferente à moral humana, possuindo um comportamento elementar. A água afoga e refresca, o fogo queima e aquece, a terra soterra e nutre as plantas e as rajadas de vento devastam ambientes da mesma forma que o ar sustenta o voo dos pássaros. Da mesma forma, a magia é como uma torneira que pode tanto matar a sede como pode afogar um bebê, ou então como uma faca que tanto pode ser usada para cortar um pão, como matar alguém. Lavey diz que não há nenhuma diferença entre magia branca e negra, exceto na hipocrisia pessoal, justiça baseada na culpa e autoilusão do mago branco em relação a si mesmo. Ninguém na Terra promoveu estudos ocultos, metafísicos, yogis ou qualquer outro conceito de luz branca, sem a gratificação do ego ou o poder pessoal como objetivo. Ou seja, se magia negra é usar a magia para proveito próprio, então não há sentido na divisão de cores, ou melhor, não há magia branca, toda magia é negra por definição. Fugindo então destes conceitos ultrapassados, e buscando a excelência em resultados, Lavey passou a classificar a magia não mais por sua cor, mas sim por suas técnicas, que resultou naquilo que os satanistas hoje conhecem como baixa magia e alta magia. A baixa magia, também conhecida por magia não ritual ou magia manipulativa, consiste de ardil ou fraude obtida através de vários artifícios psicológicos e sociais ou situações planejadas, que quando utilizados, podem criar mudança, de acordo com a própria vontade. Em outros tempos, poderia ser denominado fascinação, glamour ou mal olhado. B. Alta magia, também chamada magia cerimonial ou magia ritual, consiste na realização de uma cerimônia formal, tomando lugar, pelo menos em parte, dentro dos limites de uma área colocada à parte para estes propósitos num momento específico. A principal função é isolar, por outro lado, a adrenalina dissipada e outras energias emocionalmente induzidas, e convertê-la numa força dinâmica e atuante. É sensato ter em mente desde já que a magia menor é realmente tão importante que antes de aventurar-se na magia cerimonial, devemos esgotar todas as possibilidades de atingir nossa vontade pelos meios normais. Ou seja, devemos sempre ponderar se devemos usar a magia menor, social e manipulativa ou a magia maior cerimonial para atingir nossos objetivos, pois esta escala de valores protege o praticante de vulgarizar sua própria magia. Se for possível resolver um problema sem o uso de magia ritual, tanto melhor, pois a banalização não pode trazer bons frutos. Isto não significa que você só use a magia ritual em última instância. Se você se sente extremamente bem fazendo rituais, ótimo. Contudo, lembre-se que o segredo está sempre no princípio, ou seja, buscar fazê-lo sempre como se fosse a primeira vez.
Se tiver que passar alguns dias até que sinta o tesão necessário para realizá-la de novo, melhor ainda, porque magia é basicamente envolvimento. Após reformar toda a magia para algo muito mais prático e muito menos esotérico, lá veio ela a filosofia satânica tal como exposta no livro de Lúcifer e fez da teoria e da prática, da filosofia e do ritual uma coisa só. A magia satânica não é, portanto, algo a ser usado levianamente por qualquer interessado, pois é parte de um movimento maior conhecido como satanismo, e assim vem com uma visão própria do mundo baseada em individualismo, estratificação, elitismo, seletivismo, neoevolucionismo, valorização da força, sucesso pessoal, trabalho com a sombra, além de uma série de preceitos que formam uma flexível, mas importante parte da ideologia, como os pecados satânicos e as regras satânicas da Terra. Por esse motivo, a magia satânica, tal como entendida neste vídeo, é inseparável daquilo que conhecemos como satanismo moderno, é dependente dele e existe para atingir os seus objetivos. Satanismo pode ser praticado dia a dia, hora a hora, mas a magia ritual demanda um tempo e espaço específico, um templo próprio e uma atitude mental adequada. Satanismo pode ser teórico e filosófico, mas a magia satânica não é nada senão prática, para tornar a ligação da prática mágica com a filosofia satânica ainda mais forte. Lavey, que conhecia o poder dos símbolos, preencheu todo o templo com a simbologia de Lúcifer e Satanás. O pentagrama foi invertido como os antigos satanistas medievais faziam e tudo que representava a antiga era foi invertido, representado a morte dos antigos valores e o nascimento de uma nova era baseada em novos valores. Novamente citando Lavey, no altar do diabo, acima e abaixo, prazer é dor, escuridão é luz, escravidão é liberdade, e loucura é sanidade. A câmara do ritual satânico é arrumada para entreter os pensamentos não mencionados ou um verdadeiro palácio da perversidade. Assim, o que na antiga era tratado como ruim, mal, errado, perverso ou odioso passou a ser na era satânica rechaminado sob um novo ponto de vista. O ponto de vista do próprio diabo. A eficiência mágica, é claro, não foi afetada, mas inclusive incrementada dado o impacto mental e emocional que uma atmosfera satânica pode causar. Isso porque o arquétipo de Satã representa o fim da adoração a qualquer ente externo e a possibilidade da autodeificação. Este é o significado da serpente no Éden. O homem deixa de ser um animal pastando no jardim do paraíso, para assumir a responsabilidade pela própria vida, sem que outros a assumam no seu lugar. Satã é literalmente o inimigo ou adversário de toda a filosofia choronzônica que leva o homem à desarticulação com o Logos. Da mesma forma, as imagens de Satã, Lúcifer etc., que usamos nos rituais, servem para expressar o lado negro da sua natureza humana, para a completa integração do self. Trabalhando-se com estes arquétipos, a pessoa passa a se aceitar totalmente, livra-se da dualidade e realiza a sua verdadeira vontade, que é a vontade perfeita do ser humano, livre da egolatria. Quero lembrá-los, por fim, que não há nada que obrigue um satanista a praticar, ou mesmo a acreditar nas práticas mágicas que serão apresentadas futuramente. Se qualquer coisa que eu apresentar, mostrar-se não funcional, jogue no fogo como fez Lavey com todos os preceitos inúteis que encontrou. O satanismo é por si só uma filosofia independente, e como ideologia individualista fica a cargo de cada um decidir quais rituais são ou não parte de seu universo pessoal. No fundo, a magia é só mais uma das ferramentas do satanista, e talvez um ou outro não dê qualquer importância a sistematizações de nenhum tipo, e nem mesmo a prática mágica de qualquer tipo. Este, obviamente, não é o caso do ouvinte, caso contrário não estaria ouvindo isto agora. Bem pessoal, era isto, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam e compartilhem o canal, e até a próxima.